Saudação de paz, guerreiros. Estamos estudando sobre uma grande polêmica que já tem surgido e também falando sobre o versículo 1, sobre o versículo 2, até mesmo sobre a criação do capítulo 1 de Gênesis, né? Aqueles que são adeptos do intervalo, do cair de Satanás e desolar e deixar essa terra em ruína, uma terra que outrora era bem mais bonita, mais elegante, uma terra que outrora era bem cheia de minerais. Aí alguém pode pensar, uai, como diz aqui na Bahia, uai, não foi Deus que fez essa terra dessa maneira? Já que Ele está criando, recriando, refazendo, já que é um refeito de Deus, então por que Ele não fez ela assim, dessa mesma maneira, como muitos entendem que era no original? Né? É para se pensar desta maneira. Agora observa que eu vou mostrar aqui o golpe, olha aqui, ó, o golpe da gramática. O golpe da gramática. Meus irmãos, é estudado, presta atenção aqui, é estudado diante do próprio hebraico o que se chama de vav, consecutivo, e o que se chama também de vav conjuntivo. Ah, meu irmão, mas o que é isso? Isso era o que era para você estudar, ou alguém que você sabe que é adepto dessa tese, da teoria do intervalo, que deveria estudar também, para depois se apegar ou não querer se apegar. Então observa que é estudado aqui o que é chamado de vav consecutivo e vav conjuntivo. E é isso, aqui é um vav que está mostrando apenas a descrição narrativa, né? Mostrando apenas a descrição narrativa, entendeu? Está continuando dando sequência contínua. Aqui, ó, é uma sequência contínua. Ele vai continuar dando, narrando o texto ali continuamente, a narrativa contínua. Aqui, ó, é uma narrativa contínua. O vav consecutivo é mostrando ali uma consequência, o próprio nome já mostra. É mostrando uma consequência, ou que passou a existir agora, passou a existir, o que passou a existir, o que passou a surgir, o que passou a surgir, entendeu? Seja esse um caos, né? Seja esse uma determinada causa, por uma determinada causa. Observa isso, entenda. Então, dentro do próprio hebraico é estudado o que é chamado de vav consecutivo e vav conjuntivo. Observa que este vav aí é conjuntivo, saindo da sua frente para você analisar, ele é um vav que ele é explicativo, entendeu? Ele é um vav como eu mostrei aqui, ó. Esse vav, ele é explicativo. Ele é explicativo e é um vav descritivo, que apenas está descrevendo, está continuando narrando. Já esse vav aqui é um vav que está mostrando agora um caos, ou um que passou a surgir, ou que passou, que a determinada causa, mostrando ali, ou a consequência, olha isso, analisa. E quando nós pegamos o próprio versículo 1, o próprio versículo 2 de Gênesis 1, não é uma sequência ali de eventos novos, mas permanece fazendo a descrição do estado da terra. Quando nós pegamos o famoso versículo 2, olha isso, é por isso que em toda a aula eu estou deixando o texto hebraico aqui, porque daqui em diante eu vou muito usar agora o texto hebraico. Observa que quando nós pegamos o versículo 2, não é aqui, ó, não é
Não é o que, irmão Gil? Um VAV. Um VAV consecutivo. Aqui, ó. Não é um VAV consecutivo que aparece aqui. Ou seja, dando a ideia de caos. Aqui, ó. Trazendo a ideia de caos. Como é falado, de catástrofe. Aqui, ó, catástrofe. Entendeu? Mas o que aparece, olha aqui no verso 2, é o que é chamado de VAV conjuntivo. VAV conjuntivo. É o que é chamado de VAV conjuntivo. Que está dando continuidade. Aqui, ó, continuidade. Continuidade à narração ou à narrativa. A narrativa do texto. A narrativa do texto. É isso que aparece diante da expressão aqui, ó. E o Espírito, ou melhor dizendo, e a terra, verhaaretz, eira, haitá, sem forma e vazia, todo vavor. Olha aqui, ó, o determinado vago, mas primeiramente aqui, ó, e a terra, esse vago que se encontra, que é essa expressão aqui, ele é um vago conjuntivo. Todos que estudam hebraico, que não queira atropelar essa aula, sabe que aqui é um VAV conjuntivo. Olha isso, um VAV de conjunção que pode aparecer nas suas várias formas. Não apenas ver, pode aparecer um próprio VAR, pode aparecer um próprio U aqui também, sendo ou fazendo o papel de uma preposição, de uma conjunção, melhor dizendo. Então o que aparece ali é o que é chamado de VAV conjuntivo, que está dando continuidade na narração do texto, continuidade narrativa do texto, e não um VAV consecutivo, que está trazendo consequência, que está trazendo uma causa, que está mostrando o que foi causado, que está mostrando um caos. Nada disso. É algo contínuo de narração própria do texto. Entenda isso, saindo da frente para você ver. Entendeu? É a determinada gramática descrevendo o estado da terra após o versículo 1. Olha isso. É um VAV que está descrevendo o que? A terra, olha aqui, após o versículo 1. Esse é a gramática que não tem como correr dessa área aqui, dessa situação. Olha isso, está dando continuidade, está explicando. É por isso que é conhecido aí como explicativo da própria narração. Não descrevendo aí caos. Não pode descrever esse caos aqui, como muitos querem colocar caos. Olha aqui, ó, destruição, ou a própria ruína, a própria catástrofe. Aqui, ó, catástrofe, entendeu? Então, o VAV que aparece, não é cabível colocar ruína entre o verso 1 e o verso 2. O VAV que aparece, não é cabível colocar destruição entre o verso 1 e o verso 2. O VAV que aparece, não é cabível colocar um caos. O VAV que aparece, não é cabível colocar uma catástrofe, uma destruição, um julgamento ou um juiz. Não é cabível. A própria gramática, ela tem que ser respeitada. Meus irmãos, temos que estudar. Se você não entender, meu irmão, eu entendo no teu lugar. O VAV que aparece é um VAV explicativo e descritivo, contínuo, que está dando continuidade à narrativa do texto, ou seja, está descrevendo a terra após o próprio versículo 1, lendo naturalmente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bará, Elohim, et Hashamai, et Haaret.
e dá continuidade. E a terra era sem forma e vazia. Verraet, Raetá, Torro, Vavor, Verrosh, Alupendê, Terrum, Rua, Elohim. E o Espírito de Deus pairava, aqui ó, Merahefet, Alupendê, sobre as águas. Ramai, lido naturalmente. E disse Deus, vai homem, Elohim, haja luz. E erri, ó, e houve luz. Vai erri, ó. Lido naturalmente, não tem como se colocar algo diante da própria narrativa contínua do texto. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em seus corações. Leia, escreva o que aprender sobre esta aula, compartilha em nome de Cristo Jesus. Mande para um amigo, mande para um irmão, um líder, um pastor, alguém que até mesmo não tem ou queira ter também uma defesa apologética, um assunto para defender. Então aqui se encontra como os muitos que virão pela frente. Que Deus possa te abençoar na pessoa de Cristo Jesus.